Hello, how are you? Como que você está? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo em mais um Código 007. E você que está aqui, você que está assistindo pelo YouTube, você que está assistindo pelo Instagram, eu não sei por onde você está assistindo, mas seja bem-vindo a mais um Código 007. Nós estamos hoje aqui com a Thaís e a Ângela Rosa. E vamos estar se alimentando da palavra de Deus, falando sobre Colossenses, a partir do capítulo 1, versículo 13 ao 29. Então, eu quero que você esteja muito feliz. E se você não estiver, vai ficar, porque a palavra de Deus é o que alimenta o nosso espírito, é o que nos fortalece, é o que nos dá força, é o que nos dá visão, que nos dá foco. Então, nós estamos aqui para desfrutar. Abrimos a porta do Kairos agora, vamos trazer o céu para a terra e usufruir daquilo que Deus tem de melhor para nós. Não é, na verdade, não é o maná, mas é o pão do céu que o Senhor Deus nos entrega hoje, o pão nosso de cada dia. Então, seja bem-vindo. Vamos orar? Bora, pode orar. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos perante o Senhor com o coração aberto, porque nós queremos, Pai, ter essa comunhão, queremos nos envolver espiritualmente, queremos fortalecer nosso espírito, queremos sim, Senhor Deus, fazer com que nossa alma venha a ser impulsionada pelo nosso espírito, para que o nosso corpo venha junto e venhamos assim estar alinhando as três esferas. Tudo isso, Pai, é para a sua honra e glória. Que tudo que viemos fazer aqui, Pai, venha a ser para glorificar o seu santo nome. Apresentamos a todas as pessoas lá do grupo do Telegram, todas as pessoas que pediram oração, todas as pessoas que pediram oração para mim, para a Ângela, para a Thaís, para todos aqueles que estão no grupo, nós entregamos nas tuas mãos, Pai, e declaramos que estão todos abençoados. Se tiver algum mal, está anulado, está repreendido, está desfeito em nome do Senhor Jesus. Amém. Declaramos tudo, Pai, tudo e todos abençoados para a sua honra e glória. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, entregando toda a autoridade, Senhor Deus Todo-Poderoso, todo o dirigir, o caminhar nas tuas mãos, que o Senhor possa nos usar, somos instrumento em suas mãos. Que o Senhor possa, sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, possamos ser boca do Senhor aqui na terra. Tudo para que o seu nome venha a ser glorificado. Para que essa mensagem venha ao encontro daquela pessoa que precisa, Pai, que está precisando desse alimento, está precisando desse socorro, que venha a ser tudo para a sua honra e glória, é o que nós te pedimos e agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amém? Amém, amém. Amém, amém. Seja muito bem-vindo, né? E como eu gosto sempre de convidar sempre aquele que é o mais importante. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Esse realmente é um novo amanhecer, porque nós já estamos passando da meia-noite, então já é um novo dia, é um novo amanhecer, e aqui que a gente manda embora todos os medos, porque quando a gente se alimenta da palavra, do verdadeiro amor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o Espírito Santo, que é aquele que queima e aquece os nossos corações, é aquele que transborda em nós e através de nós. E eu sempre falo que apesar de nós, né, apesar de nós, mas ele nos vê com esse amor tão grande. Eu falo, eu amo o Espírito Santo, é o nosso convidado de honra sempre, porque sem ele nós nada podemos fazer, né? Sem o Senhor nós nada podemos fazer. E estamos estudando Colossenses,
Colossenses é um livro delicioso. É um livro curtinho, mas que já rendeu, né? Um capítulo já rendeu duas sexta-feiras. E nós estamos falando o tema, nós falamos o que, quem, para quem, onde, quando. Então, o que estava acontecendo, por que Paulo escreveu essa carta, porque já estava infiltrando na igreja, né? Na igreja que era com Cristo todo inclusivo, que era a mensagem, era Cristo, e estava entrando o judaísmo, estava entrando a cultura local e estava entrando também o gnosticismo. Então, a gente falou um pouquinho sobre essas 3 áreas. Se você não assistiu, volta e assiste o anterior, porque lá está tudo explicadinho sobre isso, e hoje nós vamos continuar esse tema. Nós vamos continuar lá no versículo 13, que eu falei que é um dos meus preferidos. Na semana passada eu dei um spoiler, né, dele, que eu gosto demais. E é interessante a gente falar dele em um momento que a gente vê tantas coisas acontecendo no mundo. Só que eu queria voltar um pouquinho no 12. Eu vou ler do 12 ao 29, e depois a gente volta falando de cada um deles. Vamos lá? Bora. 12, Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que, em absolutamente tudo, tenha a supremacia, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as coisas que estão na terra, quanto as coisas que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado erais estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas suas más obras, ou as obras más que vocês praticavam. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho, que ouviste e que está sendo pregado a todas as pessoas no mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus, que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante os séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A ele, portanto, proclamamos, aconselhando, ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para cumprir esse propósito, me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim.
É um trecho incrível, um trecho grande, mas aqui a gente vai tirar tantos códigos extraordinários, tanta bênção, que é demais. Ó, já está aqui na mão. O lapisinho já está aí. Já. Sentindo falta da Adriana. Eu acho que ela deve estar dormindo. Depois ela assiste, sentindo falta dela. Vamos lá. Ela acabou de chegar aqui. Falando dela. Falei que eu fala para ela que já falei dela que senti falta dela. Eu acabei de perguntar de você, falei que estava sentindo falta sua. Eu fui pôr o Pedro para dormir, tem um cochilo também. Gostoso. Vamos começar agora. Acabamos de ler Colossenses 1, de 13 a 29. Vamos lá começar. Então, nós vimos que assim, a gente terminou a semana passada ele dando essa gratidão, porque o Senhor nos tornou dignos de participar. Não temos dignidade em nós mesmos, mas o Senhor nos tornou dignos. Foi Ele dando Cristo para morrer por nós. E Ele fala que Ele nos deu, nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. A gente terminou falando desse reino. É um outro reino, não é o mesmo reino. E o 13, ele fala, e Ele nos resgatou do domínio, da autoridade, das trevas. Então, a gente vê que tem dois reinos, dois domínios, duas autoridades. Na verdade, tem do domínio das trevas, da autoridade das trevas, e nos transportou para o reino. Então, nós temos um reino e nós temos uma autoridade, um domínio aqui. E nós fomos transferidos. Na queda, quem que conquistou o domínio da terra? Porque lá no Gênesis 1, 26, que a gente tem falado tanto, né? As pessoas têm falado bastante, nós somos conformes à imagem e semelhança do nosso Senhor. Para quê? Para governar e dominar, subjugar. Sim. Só que esse domínio, esse governo foi roubado. Então, esse governo, esse domínio foi roubado e transferido. Então, nós estávamos debaixo de outro domínio, outra autoridade, que o mundo ainda está. Quando que nós saímos debaixo desse domínio? Quando reconhecemos o que Cristo fez por nós na cruz. Então, esse é o livro que apresenta a supremacia de Cristo, a primazia de Cristo. É Ele, é só Ele, é por Ele. Então, a gente vê que por Ele, foi Ele que na cruz, porque ele fala aqui, né, que na cruz ele nos resgatou do domínio, da autoridade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nós fomos já transportados. Isso aqui não é um tempo futuro e não é um tempo passado, é um tempo presente. Quer dizer, na verdade, o transportou é passado, mas a eficácia é presente. Adriana chegando. A eficácia é presente. Então, nós já fomos transportados. E, como Paulo fala, nós já em Efésios, que nós já estudamos, tem o spoiler, tem o estudo de Efésios aí, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Deixa eu só renomear aqui. Daí fica mais fácil. Então, nós já fomos transportados para o reino da luz. Então, isso é muito lindo, porque esse transporte já aconteceu. Libertar, tem, assim, eu vou trabalhar com termos aqui. Resgatar é libertar, resgate. Autoridade, ele fala do domínio, ele fala também disso. Das trevas e nos transferiu, nos transportou para o reino. Reino, domínio, autoridade, realeza. Então, nós fazemos parte desse reino,
dessa realeza, do domínio, fala sobre domínio também, mas um domínio de reino. Quem que tem o domínio, né, sobre o reinado lá da Inglaterra? A gente vê que são os reis, até hoje tem. E aí o 14 começa, em quem temos a redenção e perdão dos pecados. Pode falar, Alex. Não falei nada, não. Não? Eu tirei aqui. A libertação é do domínio da autoridade. Já a redenção é para o perdão dos pecados. O que é redimir? O que é redenção? Redenção é a libertação mediante o pagamento de um resgate. Então, redenção, ele libertou porque ele pagou uma dívida. O resgate é uma dívida. Então, nós fomos libertos porque alguém pagou a nossa dívida. Alguém pagou o nosso preço. Jesus na cruz pagou o nosso preço. Imagina um mercado de escravos, isso era muito comum aqui na cultura. Quando a gente estuda um livro, a gente tem que entrar um pouco na cultura para entender. Era muito comum o mercado de escravos. Então, estava lá o escravo, se alguém quisesse libertar o escravo, tinha que ir lá e comprar, pagar o preço do escravo e retirar ele de lá. O que ele ia fazer com ele depois, aí era outra coisa. Mas ele comprou, ele pagou o preço, ele redimiu. No caso, Cristo nos comprou para nos tornar livres e para nos tornar seus ao mesmo tempo. Então, nós fomos libertos, a gente tem o resgate da autoridade, do domínio, a redenção, que foi o preço que foi pago para que nós tivéssemos o perdão dos pecados. Perdão é remissão. Remissão. O que é remissão? Redimiu, acabou. Não existe mais. Remiu, redimiu. É a remissão, acabou a dívida. Não existe mais dívida. Porque o perdão foi total, completo. Então, a gente começa a ver a profundidade. Paulo, numa carta tão pequenininha, ele está trazendo uma profundidade gigante em quem temos a plena redenção. Plena, não falta nada. O que é pleno? Completo. Pleno, perdão dos pecados. Por meio do quê? Por meio do seu sangue. Por meio do sangue, não é por nós. É por meio do sangue dele. Não é porque eu sou boazinha, não é porque eu acerto em tudo. E, vou dizer, não acerto em tudo. Erro, tenho meus problemas, tenho as lutas, mas eu tenho aquele que pagou o meu preço. Então, eu posso dizer, eu sou redimida. Eu tenho a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Porque ele me fez, por causa do sangue dele, não por causa de mim. O valor está nele, não em mim. Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue. Isso é perdão de todos os pecados. Todos. A gente está acostumado a falar em pecado como ato. O pecado maior, próprio Jesus define lá em João, pecado é não crer em mim. Não crer em mim. Está lá, ele define o que é. Então, o maior pecado é esse. Atos não me definem. Eu tenho que me arrepender, como vocês que têm filhos. O filho errar não vai fazer ele deixar de ser filho ou não. Se ele errar, você vai corrigir. Mas você não vai falar simplesmente, cada vez que ele erra, você deixou de ser meu filho. Você não é mais meu filho agora, você errou. E principalmente, às vezes, as crianças, né? Eu lembro quando era pequena, a gente fugia de casa e falava assim, eu não te amo mais, eu não quero mais ficar aqui, eu vou fugir. Mas quando era criança, tinha essas coisas. As crianças hoje acho que são mais comportadas, né? Eu não fui muito, não. Mas... eu não fui muito, não. Mas nem por isso, os pais falavam assim, não, agora você errou, você deixou de ser meu filho. A gente crê nisso muito fácil, né? As pessoas creem nisso muito fácil. Eu pequei e perdi salvação. Agora, não posso.
Se eu fizer isso, ó, cortar o cabelo. Se eu cortar o cabelo, eu perco salvação. Ó, cortei essa semana, tá curtinho. Então, se fosse assim, como que eu ia falar assim, ah, é meu pai? Não, hoje não é meu pai. Não, é meu pai. Não, hoje não é mais meu pai, porque eu errei. Não depende de mim, depende dele, porque foi ele que me comprou. Fala aí, Alex. Aí tem um detalhe, né, Ângela? A maioria pensa assim porque eles não é maldade, é porque eles foram ensinados assim também, né? Então, boa parte dessa galera, elas foram ensinadas assim. Então, elas, é, elas vivem com base nessa crença com que eles aprenderam. Então, e por não lerem a Bíblia e sempre ouvir os outros falar e repetir, é isso que acontece. E é exatamente isso que Paulo está combatendo, né? A cultura, o judaísmo, que eram as regras e a religião da época, e a filosofia. Então, é exatamente isso que Paulo está combatendo, e é isso exatamente que a gente está fazendo aqui, mostrando a única insuficiência de Cristo. E tem mais ainda. Deus ama eles do mesmo jeito, só que eles sofrem por falta de conhecimento. É o que a Bíblia fala, o povo dele sofre por falta de conhecimento. Então, essas pessoas que elas creem dessa maneira não deixam de ser filho, porém estão sofrendo. A culpa é de Deus? Não. A culpa é nossa, por não conhecer as Escrituras. Perdendo o privilégio, né? Perdendo o privilégio. É por isso que a Bíblia fala que quando o herdeiro ele é criança, quem toma conta dos bens são os tutores. Enquanto ela não crescer, ela não vai usufruir daquilo que é dela. De toda a riqueza que foi deixada para ela não vai usufruir. Jesus devolveu tudo aquilo que Adão e Eva perdeu lá no paraíso. Ele nos devolve na cruz do Calvário. Todo o poder, toda a autoridade. Agora nós somos irmãos de Cristo, filhos de Deus. Nós subimos o cargo, mas se você não tiver esse conhecimento, você vai sofrer. Isso não vai te tirar a salvação. Porém, você vai perder e não vai conseguir desfrutar daquilo que já é seu. Perde privilégio, que como a gente falou, os judaizantes entraram, judaizantes eram as regras, era a religião da época. Entrou na igreja de Colossos, dizendo, olha, Jesus não é suficiente, não é essa mensagem, vocês precisam cumprir algumas coisinhas. Aí a gente vê que Paulo está combatendo essa religião, a cultura local também que estava dentro. Que tem, né? Não tem problema, vamos misturar um pouquinho, não é só Cristo. E a filosofia, que era o gnosticismo. Então, Paulo está combatendo exatamente isso e trazendo de volta a Cristo. Ele é suficiente, ele é supremo. Não dá para pôr mais alguma coisa. Cristo e mais. Cristo e alguma coisa. Cristo e regras. Não quer dizer que eu não vá cumpri-las, porque eu cumpro por princípios. Não por obrigação, mas por amor. Porque um filho, o que um pai e uma mãe quer? Que o filho obedeça por amor ou simplesmente porque você está dando ordem para ele? Aí, se você fala assim, o filho me obedeceu, por quê? Porque ele entendeu que é uma atitude de amor a sua correção, ou simplesmente porque você traz ele debaixo de uma tirania, vamos dizer assim. A hora que ele puder escapar, a hora que ele atingir a maturidade, né, que o Alex falou, ele não vai ficar debaixo, porque ele não aprendeu o que é relacionamento, o que é amor. Então, Deus conosco é a mesma coisa, ele não quer esse relacionamento tirano, ele não é um Deus tirano, ele é um Deus Pai, ele é um Deus amoroso. Então, ele não quer esse tipo de relacionamento com a gente. Opressor. Ele não é assim. Se te ensinaram esse Deus, vem para cá conhecer o Deus que a gente conhece, serve, ama, e que principalmente nós descobrimos que ele nos ama.
Porque quanto mais nós sabemos que somos amados, mais nós amamos. Então, esse é o relacionamento de pai e filho. O pai, quanto mais o pai ama, mais o filho sabe que é amado, mais esse relacionamento vai ser saudável. Então, é um relacionamento saudável porque ele vai ter segurança na casa do pai. Ele vai saber que ele pode pôr o pé na mesa, na mesinha lá do centro, que ele não vai, o pai pode, até a mãe vai falar para ele, olha, não faz isso, mas sempre com amor, que é o papel do Espírito Santo, nunca vai ser opressor. Então, isso é lindo. E Deus a gente não vê, as pessoas falam, como que você crê em Deus que você não vê? Mas aí o 15 responde isso para você que pergunta isso. Cristo é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Então, o que é uma imagem? Se Deus é Espírito, Cristo veio se tornar a imagem de tudo que é Deus. Então, nós vemos que Apocalipse fala que é a revelação de Jesus Cristo. Hebreus 1 fala que Cristo é a própria essência, a própria imagem de Deus, é o Deus encarnado. Ele veio para revelar tudo. Então, a gente vê que ele é a imagem, ele é a parte visível de Deus. Tanto é real como mudou a história. Nós vivemos hoje no ano 2022, DC, depois de Cristo. E é isso que eles estão tentando tirar. Eles estão tentando tirar das escolas, estão tentando tirar para que a gente deixe de crer. Nós não, mas a futura geração. O que é AC e DC? Eles já estão querendo mudar isso para tirar Cristo da história. Estão tentando minar o patriarcado para tirar Cristo da história. Bem-vindo, Eresto! Então, tudo tem sido feito um trabalho enorme para tirar a imagem do Deus invisível, que é Cristo, da história. Isso é trágico, por isso que Paulo está combatendo tão claramente isso. E aí depois ele continua. Porquanto nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas. Então, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos, poderes, tudo foi criado por ele. Ele é o coautor da criação. E para ele é o fim da criação. Então, para ele é o propósito. Então, a gente vê que João 1,3 fala que tudo que foi criado através dele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que se vê se foi criado por intermédio dele. A gente vai para Hebreus 11,3, também a gente vai para Gênesis 1,3. O que é o verbo? O verbo expressa ação. O primeiro verbo que a gente vê lá de ação está em Gênesis 1,3. Haja, raia. Haja luz, raia. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas é o verbo raia, de haja. Então, a gente vê o verbo, a ação de Deus vindo à existência. Por isso que foi criado por meio dele. Ele é a ação de Deus. Então, ele que tomou a forma, ele que deu a forma. E para ele, porque desde o início já anunciou o fim, é Jesus de Gênesis, Apocalipse, a gente não sai dele, não foge dele, porque é por meio dele e para ele todas as coisas. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu vejo, mais eu me apaixono pela centralidade de Cristo, o Cristo todo inclusivo, a economia de Deus. Eu tenho esse livro, eu até indico, se vocês não leram, leiam, A Economia de Deus. É fantástico. A economia de Deus, ela é perfeita e completa. E Cristo é o centro, é o Cristo todo inclusivo. O que é isso? Está tudo nele. Tudo que a gente precisa está nele. Fala aí, Alex. E tudo que aconteceu foi um propósito de Deus para com a gente, né? Tudo não foi o acaso, não foi o à toa, não. Foi
tudo um propósito de Deus. Tudo foi esquematizado. Deus programou desde o início. Cristo, é tanto que ele vem falando, Deus é tão processual que desde Cristo, desde do Éden, ele vem colocando, tudo está lá, Cristo no centro, a árvore no jardim, Cristo no centro, a árvore no centro da vida, Cristo no centro. E ele vem falando, até chegar Cristo na cruz. E aí passou, continua Cristo no centro. Se ele não estiver no centro, está errado. Tem alguma coisa estranha aí. Não é Cristo e mais, porque Não. Paulo ensinou a mensagem de Cristo. Já estava entrando aí as regras no meio, e a gente vê como foi nocivo a Cristo e mais alguma coisa ao longo da história. Como foi um afastar. Quando você põe num grau, eu desvio só um pouquinho aqui. Se eu continuar, ela vai abrindo. Foi isso que aconteceu com a história. Cada vez a história está se afastando mais e mais da essência, que é Cristo. É puro Cristo. Não adianta eu pôr Cristo e mais alguma coisa que eu precise fazer. Ele já fez tudo. Eu faço hoje por prazer e por princípio. Porque eu sei que eu fui muito amada. Qual é o resultado de você saber que você é muito amado? É amar de volta. É amar de volta. E isso só acontece quando você tem clareza do que... Por isso que é que nem a Angela está falando. Quanto mais ela estuda, mais apaixonada ela fica. Por quê? Porque você está tendo clareza de quem é Cristo. Você está tendo experiência com Ele. Essas experiências que vai fortalecendo a sua fé. E aí, não é aquele vento que vai te tirar do alvo que é Cristo. Então, o que acontece? Essa clareza, esse conhecimento, é a aproximação. Quanto mais próximo você está, mais claras as coisas ficam. E é interessante que você vê que a Bíblia toda se completa, que a semana passada deu um spoiler de Oséias, e eu vou dar mais um hoje. Oséias, ele fala exatamente desse amor. Esse amor que comprou, foi e comprou para si. Então, a gente vê que o Deus que sempre existiu, mandou Oséias, que é o Salvador, para tomar para si uma esposa completa. Ele via ela completa. Lembra alguma coisa? Lembra alguma mensagem? Só que essa Gomer, que é a completa, se desviou muitas vezes do caminho. E muitas vezes Deus fala assim, vai lá e põe ela de novo no caminho. Vai lá e traz ela de volta para o caminho. Aí, parece com alguém? Parece com alguém. Então, a gente vê a mensagem de Cristo sendo revelada para nós em todos os livros. É só procurar. Aí, depois, acho que no 4, eu falei que eu nunca vi uma história assim de amor. Assim, claro que a gente vê várias, mas a gente vive buscando, né, aquela coisa do romance, aquela coisa bonita. Gente, você vai para Oséias. Oséias é um romance lindo. É uma história de amor. É uma história de amor, apesar de. Aí ele fala agora, quando ela sai, ela abandona, né, Oséias e volta para as velhas práticas. E aí Deus fala, vai, ama a sua esposa e compra ela de volta. E aí fala que primeira vez ele foi e só buscou ela e tomou para si. Aí depois ela se desviou, ele foi e compra. E aí ele vai e fala lá, e foi e pagou o preço para tê-la de volta. Vê se não é Cristo pagando o preço para nos ter de volta, porque a Bíblia fala que nós somos a noiva, a igreja é a noiva de Cristo. Ele sempre está comprando, né? Na verdade, ele comprou, ele já pagou esse preço por nós. Que história de amor mais linda? Mais linda do que essa? Eu chorei o dia que eu li, assim, cada vez, por quê? Eu li em Oséias, no Velho Testamento, eu estou lendo aqui com vocês hoje. É a mesma mensagem. É a mesma mensagem. Só que Cristo aqui já está cumprido aquilo que Oséias estava falando.
A gente já foi comprado. Já foi pago o nosso preço. E ele tomou para si, depois foi limpando ela, foi adornando ela e amou como sua esposa. Gomer, completa, porque ele via ela completa, mesmo quando ela não era. Forte, né? Demais. Aí, É tão assim que quando o tempo inteiro Deus ele está passando para a gente a mensagem, né? O tempo inteiro ele está passando essa mensagem de redenção, de remissão, de arrancar os pecados. Então, o tempo inteiro, quando você pega o Daniel, quando ele está falando, ele prevê a morte de Cristo. Ele nas cartas, quando ele está falando lá, ele está quando você começa a estudar mais profundo, existe uma mensagem que depois da volta de Cristo, 7 anos depois, ia acabar tudo. Só que aí, lá em Romanos, aquilo que a gente leu lá, 11:25, se eu não me engano, fala que aí Deus endurece o coração, um pouco o coração dos judeus, um pouco o coração do não sei de quem. Depois está lá, tem que ler aí, eu não vou lembrar tudo. Tudo isso tá lá. para que nós, os considerados gentis, tivesse acesso ao reino. Vai lá, Angela. É lindo demais. E ainda o que eu queria falar no 16, que fala, né, porquanto nele aí significa posição, lugar, posição fixa, pode referir-se a lugar, tempo ou estado. Nele. É uma posição fixa. É muito interessante quando você vai para o original, você vai para o grego, lá, você vai para o hebraico, você vê, porque nele é uma posição fixa, foram criadas todas as coisas. Uma posição fixa, não muda. Nele não há variação. Ele é sempre o mesmo. Então, por isso, nós podemos confiar e descansar. E aí, no Qual 17, os três que você falou, Ângela? No 16. Porquanto Mas qual foi as três palavrinhas que você falou? Posição fixa de lugar, tempo e estado. Olha isso. Posição fixa de lugar, tempo e estado. Isso. É profundo, hein? É isso que quer dizer essa palavra nele, nesse versículo. Profundo, né? Demais. Me lembra a palavra acho que eu falei, que é a graça, né? Que quer dizer salvação e transformação. Não é só. Por isso que não se a graça ela não acompanha só o favor não merecido, mas ela acompanha a transformação também. A metanoia. Exatamente. Essa palavra tem essa profundidade, que isso é costume do grego, do hebraico, do original, né? E aí, do jeito que você está falando aqui, ó, nele, aí, ó, lugar, tempo e estado. No lugar fixo. Como assim? Lugar fixo representa lugar, tempo e estado. É profundo. Pega o código. Pega o código. Aí no 17 ele fala, ele existe antes de tudo o que há. E nele, de novo, todas as coisas subexistem. O que é subexistir? É uma codependência. Nada existe sem ele. Tudo subexiste nele, nessa posição fixa de lugar, tempo e estado. Lugar, tempo e estado. Subexistir. Então, eu subexisto. Tudo que foi criado subexiste. Ou seja, eu não existo sem ele. Eu não existo sem estar nele. Então, quando a gente fala que o mundo jaz no maligno, o mundo está morto,
o porquê, o que é esse mundo que às vezes fala? É aqueles que não creram, que não vieram para existir nele. Porque fora dele a gente não existe, porque a gente só pode subexistir nele. Ele, aí no 18, pode falar, Alex, você ia falar? Então, aí é tanto que, por que nele? Porque se não estiver nele, condenação. Já estávamos condenados devido a Adão e Eva, e nós herdarmos essa prática que ele fez lá, a gente já estaria com a herança de morte eterna, que o salário do pecado é a morte. É por isso que nele nós subsistimos. É nele. Sem ele, esquece. Nele. Vai lá, continua. E aí o 18 ele fala, e ele é o cabeça, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele já define. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo ele tenha a supremacia. Quando a gente pensa em cabeça, eu fiz essa pergunta a primeira vez que a gente falou sobre Colossenses, eu falei, qual é a parte do corpo que se você se parar, você morre? Aí falaram o coração lá, falaram assim, coração, se parar, a gente morre. Você continua na máquina, você pode ter transplante. Tira a cabeça. Por que eram decapitados? Para ter a ideia de realmente morreu nos tempos antigos, tanto que veio a cabeça de João Batista, né? Veio a cabeça de João Batista, era decapitado para ter a certeza que não tinha vida. E você falando assim, sabe o que me lembra? Tem vários filmes que as pessoas, ou os monstros, sei lá, elas só são eliminadas literalmente quando eles arrancam a cabeça. Existem várias histórias, então, tipo, não é do nada. Ninguém cria do nada. De algum lugar O que criou do nada é Deus. Só. E eles fazem o quê? Eles olham as histórias e eles refazem do jeito deles, sabe? Que ele tem uma base. Ele achou lá em Gênesis, ele achou lá no livro de Enoque, ele achou lá no Velho Testamento e colocou para nós aqui. Então, e ainda fica se achando, dizendo que não, mas que saiu da minha cabeça. Eu falei, tá bom. Conta outra. Conta outra. Então, a cabeça é vital. Sem a cabeça não tem vida. Por isso que o símbolo da morte antes era a cabeça. Corta a cabeça. Então, se Cristo é o cabeça do corpo, e ele já define que é a igreja, só existe igreja se estiver ligada a Cristo. Não dá para ser independente. Não, eu sou igreja do jeito que eu quero. Não dá. Olha mais uma. Como Cristo não tem como estar fora. Como que a cabeça vai estar fora do corpo? É o que você acabou de falar. Ele já definiu. Cristo é a cabeça e o corpo é a igreja. Então, não existe uma igreja sem cabeça. Se existir, pula fora. Pula fora que é mula sem cabeça. Eu ia falar isso. É uma mula sem cabeça. Então, pula fora. E Tem que ter Cristo como cabeça. E ele define também quem é o corpo físico. A gente já falou sobre isso lá em Efésios. O corpo físico de Cristo é a igreja. Quem é a igreja? A gente vai assim, né? Somos nós. Nós somos a igreja. Mas sozinhos não somos a igreja. Nós fazemos parte de um corpo. Então, nós somos só um pedacinho desse corpo. Eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo. Então, eu sou a igreja, mas, ao mesmo tempo, eu também sou um corpo. Então, eu também não posso subsistir sozinha. Por causa dessa ideia de eu sou a igreja, tem muita gente falando, você pode ser a igreja sozinho na sua casa. Você é só um pedacinho do corpo. Cuidado com essa mensagem pela metade.
ela só contém uma parte da verdade, ela não é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E engraçado que, olha só como que é muito cabuloso. O ser humano, ele é incrível. Ele é incrível. Tem um raciocínio. Olha só, por não conhecer a profundidade dessa palavra, o que acontece? Eles ficam falando, vários outros religiosos ficam falando, você que fica ouvindo aí, que você não precisa de ir na igreja mais, que você é a igreja. Então, tipo, eles ficam meio que colocando medo da pessoa. Só que olha só, que cabuloso. Eles não sabem a profundidade da palavra, e aí o que acontece? Eles passam uma outra versão para quem está ouvindo. Quem está ouvindo não sabe a profundidade da igreja. Nós somos a igreja, sim, mas nós precisamos estar ligados num corpo e a cabeça. Então, tipo assim, é um conjunto. A gente não pode ficar sozinho, tomando as nossas decisões. Nós precisamos estar ligados em Cristo. Aí os líderes, alguns, eu digo porque eu já vi alguns falando, eles falam aqui, ó, esse povo aí que está falando que eles não precisam ir para a igreja, que ele... Aí, olha só, o que põe na cabeça dos outros é muito sinistro, né? Tem que ter muito cuidado. É Isso que a uma gente não linha pode julgar. fina, é uma linha muito fina aí que as pessoas estão, porque nós somos o templo. Templo quer dizer habitação. A habitação do próprio Deus, do Espírito Santo, quando nós convidamos Jesus para vir morar na nossa vida, quando entendemos o preço que foi pago na cruz e que nós estávamos separados e ele nos comprou na cruz e convidamos ele para vir morar na nossa vida, você pode fazer isso agora, se você ainda não fez. Você está ouvindo agora aí, depois gravado, você pode fazer isso agora. Reconheça a obra de Jesus na cruz, é isso que a gente está falando, e convida ele para morar na sua vida. E você passa a ser a habitação, o templo, que nós falamos a igreja, mas também somos partes de um corpo. Nós não somos só o corpo inteiro, não, eu faço parte, eu tenho uma habilidade, o Alex tem outra, o Ernesto tem outra, a Adriana tem outra, a Thaís tem outra, nós temos habilidades porque somos partes de um corpo que se completam. E eu não tenho toda a revelação, eu sempre falo isso, eu não tenho toda, eu preciso aqui, conforme a gente vai falando, vai surgindo tanta coisa, vai vindo os downloads, o Alex fala uma coisa, outra pessoa fala uma coisa, estou sentindo falta dos dedinhos de fogo aqui hoje, mas a gente sempre está se completando. Por que é tão bom esse tempo para a gente? A gente sempre fala isso, né, Alex? Às vezes a gente está super cansado, a gente entra aqui, a gente está renovado. Por quê? Aqui a gente está se alimentando um pouquinho do outro, está se completando, sendo corpo. Eu não sou só, a mão sozinha não sobrevive. Eu não sei que parte do corpo eu sou. Você sabe, Alex, que parte do corpo você é? Não tem nem ideia. Somos membros desse corpo. Nós somos os olhos de Deus aqui na terra, a boca de Deus aqui na terra, as mãos de Deus aqui na terra, somos os pés do Senhor aqui na terra. Sim. Então, a gente não sabe. Então, essa ideia de eu não preciso fazer parte, sim, eu preciso fazer parte de algum lugar, mas cuidado também com que lugar, porque não deixa isso que a gente vê Paulo combatendo. A cultura, as regras do judaísmo e a filosofia, que era o gnosticismo, entrados na igreja. E a gente vê hoje que tem muito definido uma organização. Organização é uma coisa, organismo vivo é outra. A igreja é um organismo vivo, é a noiva, é essa que Jesus vem buscar. Ele não vem buscar placa. Não se preocupa de placa tal, que a gente não tem placa. As pessoas perguntam qual é a sua religião. Eu falo, eu não tenho. Eu sigo uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Essa mensagem que eu carrego e que aqui nós carregamos. Nossa mensagem é cristocêntrica. É o Cristo todo inclusivo. Porque dele, por ele e para ele
são todas as coisas, porque ele é o cabeça, ele é o que comanda, é ele que traz aquilo que o corpo deve fazer. Quem que traz comando para o corpo? Se a cabeça não mandar os comandos, o corpo não reage. Então, a gente precisa dos comandos da cabeça, do cabeça. E aí continua, porque nele, aí fala aqui, porque nele subsiste toda a supremacia. Tudo nele, supremo, não tem maior. Ele está na supremacia. 19, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Foi plano de Deus, desde o início. E a cruz é o grande trono do juízo de Deus. Eu falo que quando a gente fala, as pessoas pedem justiça de Deus, ela já foi cumprida na cruz. A justiça contra o pecado, porque define lá em João 8, fala justiça contra o pecado foi feita na cruz, a justiça contra o inimigo foi feita na cruz. Então, só está faltando o completar dessa execução que já foi dada na cruz. Tem todos os termos jurídicos aí, mas tudo já foi completo na cruz. E por intermédio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas. Então, o propósito é que Cristo reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Então, hoje nós podemos dizer que temos paz com Deus através de Jesus, através do sangue. E o 21, aí se for querendo, se alguém quiser compartilhar, acrescentar, fiquem à vontade. A mesa é redonda. É só abrir o áudio e deixar Deus usar. Aqui não nós fique estamos guardando, porque água parada, o que acontece, Ângela? Apodrece, né? Exatamente. Pode parar, E não. quando a Bíblia fala de som de muitas águas, é Cristo. Quando fala som de trovão, é Deus. Então, deixa Cristo liberar as águas através da sua boca. Lembra? Nós somos membros de um corpo e você é boca de Deus aqui na terra. É olhos de Deus aqui na terra, são as mãos, são os pés. Então, deixa Deus te usar. Abre aí, não fica guardado. Puxa, olha, é por isso, por isso aquilo outro. Não, abre aí que Deus tá liberando a bênção. O céu está descendo. Se crerem, rios de água viva fluirão de dentro de vós. Então, o rio flui de dentro. A gente fica esperando, às vezes, o rio de fora, e o rio vai fluir de dentro. Jesus já falou isso. Rios de água viva fluirão de dentro de vós. Isso é bom demais. Vou continuar aqui, ó. 21. E a vós outros também, no passado, vocês eram estranhos, inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas más obras. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para que vos apresentassem santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Então, a gente vê que antes nós estávamos afastados de Deus. Nós não tínhamos esse conhecimento a respeito da obra de Cristo na cruz, mas ele nos trouxe o entendimento. Nós trouxemos, através desse entendimento, fizemos o convite para Jesus vir habitar a nossa vida, vir morar em nós e ser o nosso Salvador, mas ser o nosso Senhor, o nosso amado, o amado da nossa alma. E aí nós fomos reconciliados no corpo físico de Cristo, no corpo físico, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. Foi no corpo físico dele que derramou a cruz por nós, porque ele fala, sacrifício e oferta não aceitaste, mas um corpo me preparaste. Então, foi o corpo físico de Cristo que pagou o preço do nosso corpo na cruz, porque precisava ser um outro humano, porque foi um humano que pecou. Então, precisava ser um outro humano, só que um humano perfeito, coisa que eu e você, nós não somos. Que é 100% perfeito, que é Cristo.
houve a participação do primeiro Adão e agora do último Adão, que é Cristo. Do último Adão, que é Cristo. Até mesmo porque o espírito não pode, a gente não pode falar com o espírito fala com o espírito. Então, o pecado foi através do homem, aonde ele veio, ele foi através de um homem também. Se você está falando com o espírito, ou o espírito está falando com você, tem que ter cuidado, tem alguma coisa errada. O seu espírito fala com o Espírito de Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus e os seus, eles se tornam-se um só espírito. Aí sim, esses dois espíritos, depois de trocar uma ideia, eles impulsionam a sua alma e aí o seu corpo vai junto. Agora, se você está conversando com o espírito, tem alguma coisa errada. Está fora do contexto aí. Aí tem alguma coisa errada no meio. Mas por que Cristo fez isso? Para nos apresentar. Lembra a noiva? Lembra o que ele comprou e pagou o preço? Para nos apresentar santos. O que é santo? Separado para um propósito. Inculpável, livre de culpa. A culpa que pesava sobre nós, Cristo levou. Absolvidos de qualquer acusação. Nenhuma acusação mais pesa sobre nós. Se o inimigo vier falar alguma coisa, se pessoas vierem te acusar, você fala assim, Ângela, você é isso. Sou, mas Cristo já pagou por mim. Eu sou lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Assim, pode falar. E Satanás quer dizer acusador. Então, tem que ter cuidado, porque às vezes você já falou com Deus, você já deixou para lá, já pediu perdão e ele fica te relembrando, te acusando, te apontando. Isso é Satanás. Então, Cristo ele já pagou a sua conta. Você já, mas eu errei aqui, errei ali. Pediu perdão? Não faz mais? Acabou, não deixa Satanás se acusar. Já era. Ra-Satã é o acusador. Ra-Satã. Então, esse é o papel dele. Então, Cristo nos fez separados, sem culpa e livres. É isso que isso quer dizer. Nós somos separados para ele, sem culpa, inculpáveis e livre. Livre. E tem um louvor, né, que fala, eu sou livre, eu sou livre. Eu gosto Já ouviu esse? Eu gosto de um do Fernandinho que fala nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aí ele tem um refrão que ele fala, eu sou livre. Isso mesmo. Não foi para cantar, não, mas eu louvorei ele. Eu sou livre. Mais ou menos assim, eu não vou lembrar o tom, não. Eu amo mas esse louvor. Esse outro que eu estava vendo é eu sou livre, eu sou livre. Aí tem uma outra parte que eu também não lembro, só lembro dessa parte. Mas vamos lá, continuando. Continuando, bora lá. Aí tem um C no 23, conciliou, deixa eu estou acompanhando aqui, eu estou com duas Bíblias aqui, ó, eu estou com a Restauração e eu estou com a King James aqui, estou lendo as duas. No 23, ele fala, se de fato permaneceis na fé, alicerçados, firmes, sem vos faltar esperança do evangelho que ouviste e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, que eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Cristo em vós é a esperança da glória. Então, ele fala, permaneçam nisso. Porque se você não permanecer nisso, você vai ser enganado pelo que está entrando. Você vai ser enganado por regra, você vai ser enganado por gnosticismo, você vai ser enganado pela cultura local. Então, não se deixe enganar. Permaneça firme e alicerçado. O que é o alicerce? Vamos lá, o que é o alicerce? É a palavra. Não, mas falando assim, o alicerce de uma maneira geral. É a fundação. É a fundação da casa. É o que dá a sustentação. 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 É a base. É o que não deixa cair.
alicerçados e firmes, ele fala assim, não é um alicerce qualquer, ele fala que é um alicerce firme. E aí me faz lembrar da própria parábola que Jesus contou em Mateus 7. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é o lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Cantar não é meu forte, mas essa musiquinha de criança sempre falou muito comigo, e ela carrega uma verdade incrível, porque ela é uma parábola contada por Jesus. Não construa sua casa na areia, mas aqui ele está falando para a gente construir um alicerce, alicerçado firme, sem faltar nada. Você não vai construir a sua casa, a sua vida, o que você tem de mais precioso, você não vai construir na areia. Você não vai querer correr o risco de construir sobre a areia. Por que sua vida, às vezes, você constrói sobre a areia? E não sobre a rocha, que é Cristo, sobre a palavra. Então, é isso que a gente tem que estar alicerçado e firme. Sem vocês faltar o quê? A esperança. Mas a esperança onde? Evangelho é boas novas. Que novas que você tem ouvido? Boas ou más novas? Porque tem gente que vem contar más novas para a gente. Evangelho é boa nova. Então, não aceita ouvir má nova. Até mesmo porque a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e olha o detalhe, ouvir a palavra de Deus, o evangelho, as boas novas. A desfé vem também pelo ouvir aquilo que não é a palavra de Deus. Então, tem que ter cuidado. O que se está ouvindo? O que está deixando entrar? Boa notícia ou a notícia corrompida que Paulo está combatendo aqui? Ou as más notícias? Cuidado com as más notícias. Elas minam a fé. A gente tem que construir realmente a nossa casa na rocha. A nossa casa eterna na rocha. Que a rocha é o lugar de construir. E aí eu vou ler mais vou tentar ler agora do 24 até o 29, para a gente já indo para a conclusão. Ele fala assim: agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Então, Paulo estava passando por aflições, porque Paulo estava preso, a gente falou, mas ele passou feliz, porque ele estava passando pela igreja, pelo corpo de Cristo e pela fé que ele carregava, do qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus. Não foram vocês, não, foi Deus que me chamou, que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante os séculos, de geração em geração, mas agora foi revelado aos santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério. Que mistério é esse? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa com sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Esse poder é o Espírito Santo, é Dunamis, que opera em mim. Então, Paulo estava passando as aflições, estava preso por causa da palavra. Paulo não tinha feito nada errado. Era por causa da sua fé que Paulo estava preso. E foi por causa da sua fé que Paulo morreu. E porque ele não deixou de falar das boas novas do Evangelho, de Cristo, porque ele foi convocado por Deus, assim como nós.
porque ele fala, ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda a criatura. E olha o detalhe, eficazmente, eficaz, é em mim, é eficaz, pronto, e ponto, é em mim. Em mim. E aí ele continua, que ele quer que a palavra seja completamente conhecida e esteve escondida e foi revelada em quem? Cristo. Foi revelada em Cristo. Cristo é o mistério de Deus que teve oculto desde o início, porque tem um processo de revelação de Deus oculto de uma certa forma, porque quando a gente lê o Velho Testamento, Cristo, eu consigo ver hoje Cristo em tudo. A gente vê Cristo em tudo. Tem Levíticos, a gente vê Cristo, né? Porque era um livro difícil para mim antes. Hoje eu leio, vejo Cristo em tudo, mas ele se tornou conhecido e morreu na cruz por nós. Quando a gente vê o Novo Testamento, essa dobradiça, quando Paulo chama de plenitude dos tempos. Então, Cristo é o mistério de Deus que estava oculto e que se revelou. E tanto que no começo nem eles sabiam que era mesmo, porque João manda perguntar, és tu mesmo aquele que viria? João, o primo dele, manda perguntar, mas é você mesmo aquele que viria? E Jesus fala, não responde. Ele fala, vai e conta para João que você viu em mim, viu o que está acontecendo. Era tudo que tinha sido profetizado a respeito dele. E aí João creu, mas ele mandou perguntar. É muito forte. Está acabando aqui, ó, já estou no 28, 29. Aí ele fala, a ele, portanto, nós proclamamos. É a Cristo que nós estamos aqui proclamando. É a Cristo que nós ensinamos com toda a sabedoria, que a gente está aqui na sabedoria que a gente, não nossa, não, aqui vem dele. Perfeito nele, não em nós, perfeito nele. Porque nosso desejo, nossa intenção é que a gente, com o pouco que a gente sabe, é edificar a vida de vocês, edificar a vida do outro. E aqui também, não só dar, mas receber. Aqui a gente recebe também. Porque nós temos que ser apresentados perfeitos aonde? Em Cristo. Não é em mim, não é na minha mensagem, mas a mensagem dele. E para que, assim, isso só é possível pelo poder dele que opera em nós. Então, aí nós terminamos o primeiro capítulo. Aí tem mais 3. Tem mais 3. Eu só vou falar dessa ideia do perfeito aqui, apresentar perfeito. A palavra é teleios, é perfeito, finalizado, completo, que seria maduro. O Alex falou do maduro logo de cara. O áudio está fechado. E você vê que ó, maduro, perfeito, maduro. Olha só, precisamos amadurecer para tomar posse daquilo que é nosso. Você vê muita igreja sofrendo. Por quê? Porque não amadurece. Às vezes a culpa é dela? Também, em partes, né? Não vamos pôr aqui. Mas é devido ao que a Bíblia fala. Precisamos conhecer. Conhecereis a verdade se libertará. O povo dele sofre, falta conhecimento. São essas palavrinhas que você ouve tanto e não faz nada, que você está deixando de usufruir aquilo que é nosso. E essa palavrinha aí que significa, olha só a profundidade dela. Fala aí, Ângela. Teleios, perfeito, finalizado, completo, maduro. Então, é de se pensar, hein? É aí que a gente tem que chegar. E a gente vê que até aqui, no capítulo 1, né, até o 29, primeiro nós fomos colocados em Cristo, e depois ele colocado em nós. E é nesse relacionamento, nós em Cristo, ele em nós, que nós crescemos e nos tornamos maduros, perfeitos e completos. Então, esse relacionar, eu nele, ele em mim,
Então, tem que haver esse relacionamento. E assim nós vamos nos tornando maduros. E também quer dizer que é pleno em quantidade e completo em quantidade. Olha, fala aí. Termina. Pega aí, pleno em qualidade e completo em quantidade. Forte. Como diz o pastor Eduardo Reis, pegou, crente? Pegou? Pegou aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Pegou? E olha só, olha o segredo Vou dar aquela palavrinha lá, de salvação e de redenção, de renovação, de mudança, de metanoia. Tem que haver um relacionamento. Para acontecer o milagre, precisa haver o relacionamento. Cristo em mim e mim em Cristo. Precisa salvação e metanoia. Não é só salvação, favor não merecido, é metanoia também. E a gente começou falando de um romance, de um amor. Às vezes a gente fica procurando tanto e Deus deixa isso tão claro. O que gera vida? O que gerou filhos? Não foi relacionamento? O que gera filhos? O que gera fruto da nossa vida com Deus? É relacionamento. É relacionamento. Então, é eu nele, ele em mim. Ó, um círculo, uma aliança perfeita. Essa semana eu falava um pouquinho, dá um spoiler, né? A gente aprendeu a ver tempo linear. Tempo linear é cronológico, é cronos. Mas existe um outro tempo que se chama kairos, que a Bíblia fala que ele não tem início e não tem fim, que ele é o alfa e o ômega. O que não tem início e fim? Se eu transformar em linear, tem início e tem fim. O que não tem início nem fim? É o Kairos. É o kairos, mas qual é o símbolo? Alfa e ômega. Ainda, o que você usa aí no dedo? Não é? Ah, aliança. Aliança. Não chegou ainda no que eu queria, né? Não chegou ainda no que eu queria. O que você usa no dedo? Qual é o formato disso aí? Tem início, tem fim? Você sabe dizer qual é o início, qual é o fim? Não. Você sabe dizer Não tem início. qual é o alfa, qual é o ômega? Qual é o início, qual é o fim? Porque se eu traço uma linha, nós fomos ensinados a ver o tempo de uma maneira linear. Quando a gente olha para o arco-íris, quando o arco-íris é visto de cima, ele é um arco, ele é uma aliança, é o símbolo da aliança. Que, na realidade, é um símbolo de aliança, né? Com Deus e o povo, para não acabar com o dilúvio. Então, é que a gente vê só realmente um pedacinho dele, a gente só vê um pedacinho, mas se tirar foto de cima, você vai ver que ele não é só um pedacinho, ele tem as duas dores, ele é uma aliança, porque é a única coisa que não tem início e não tem fim. A Bíblia fala que Deus não tem... O que é eternidade? Às vezes a gente não responde essas coisas, né? Porque na nossa cabeça já foi tão ensinado o linear. É interessante isso que você falou, sabe por quê? Olha só, se liga. A pessoa fala na eternidade... É porque a pessoa ela fala na eternidade e o cérebro dela buga. Por quê? Porque quando fala em eternidade, está falando de tempo cronológico que não acaba. Só que essa parada é porque não existe tempo. É por isso que... o que é a eternidade? É não ter tempo. Não existe tempo. A eternidade não existe tempo. E aí o cérebro não consegue assimilar isso aí. Ele buga porque é isso que a Angela acabou de falar. O que nós fomos ensinados desde criança é o tempo cronológico. É o linear. É começo, meio e fim. É por isso que a Angela falou assim, ó, ele é alfa e ômega, nem início nem fim, ele é eterno. Então a eternidade do cérebro buga porque
o kairos é tempo oportuno, não existe tempo para Deus. Então, por isso que a maioria do pessoal buga. Pode falar. Um ano é como 1000 dias, um ano como 1000 dias como um ano. Sim, é indiferente. Aí é por isso que o pessoal fica assim, mas como assim? Não existe o tempo lá para Deus. O kairos é a terra, é o céu aqui na terra. Por isso que a oração do Pai Nosso, de novo eu volto a lembrar, que tanto se repete decoradamente, ele fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela já é feita no céu. Então, a vontade, como que a vontade de Deus é feita aqui na terra se nós somos o seu corpo? Quem que traz o céu para a terra hoje? Nossa. Não é heresia, porque nós somos o corpo de Cristo andando na terra. Nós somos a voz de Cristo falando, nós estamos aqui reproduzindo a palavra dele. Então, quando você for orar o Pai Nosso, presta atenção no que está dizendo lá. Venha a nós o teu reino. O reino está lá. Então, venha para cá. Então, quando traz o reino para cá, quando Jesus chegou, Jesus falou, é chegado o reino de Deus. E não é por nada que nós somos um ser em duas dimensões. Nós temos o corpo físico, numa dimensão física, e somos espirituais numa dimensão espiritual. É por isso que, quando nós morremos aqui, nós só perdemos o acesso a essa dimensão. Nós ficamos com acesso na dimensão espiritual. Isso eu não estou nem falando em uma outra dimensão, que é a dimensão da alma. É uma outra dimensão, uma outra profundidade, com mais detalhe, que são as emoções e vários. Isso aí é um outro assunto para uma outra hora. Eu dou base bíblica para isso que ele está falando, Eclesiastes 12:7, porque o corpo volta à terra como era, e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Se ele volta, é porque ele veio. Ele veio. E tem, eu não sei se... Você viu, lembra de um vídeo que estava no TikTok da Palavra de Deus no original? E que todas as coisas, vamos dizer assim, tudo que nasce falando o nome de Deus. Você viu? É muito forte aquilo ali. Isso aí fica para um spoiler para um próximo. Mas sim. Aí ficamos de spoiler para o próximo, mas eu queria chamar a atenção só para a oração do Pai Nosso, porque quem traz o reino somos nós. Quando nós entendemos o que é o reino, porque Jesus fala, o reino está entre vós e o reino está em vós. E depois ele fala que ele precisa ir para que o Espírito venha habitar em nós. Pegou? Pegou? É por isso que é importante você orar, porque aí o seu espírito troca ideia, conversa com o Espírito de Deus e te ajuda. Existe a metanoia através disso, porque ela impulsiona a sua alma, a sua mente, o seu coração a alinhar ao propósito de Deus. E aí fica fácil você cumprir aquilo que Ele quer aqui na Terra. E aí a nossa transformação vai sendo de glória em glória. E glória. Por isso que Paulo em Filipenses 1:6 fala que aquele que começou a boa obra em vós terminará até o dia de Cristo Jesus. Nós somos uma obra em construção. Nós começamos e vamos até atingir a maturidade, perfeição, falar está finalizado, está completo. E ele ainda falou, estarei contigo até a consumação dos séculos. Não te deixarei, nem te desampararei. Tem
tanta Anota promessa, isso tem tanta promessa, ele prometeu estar conosco todos os dias, estar em nós. Então, a gente vê que o poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós, é o Espírito Santo, dunamis. Dunamis, é um poder, esse é o poder que trouxe Jesus de volta à vida. Ele habita em nós. Só que não é interesse do inimigo, não é interesse dessa sujeira que entrou na igreja, vamos dizer assim, ao longo do tempo, que você saiba, que eu saiba. Quantos anos eu vivi sem saber de tudo isso? E hoje, aprendendo, descobrindo, é impossível que eu me cale, porque como de graça eu recebi, de graça eu dou. Bem que não foi muito de graça, a gente paga curso, estuda, tudo, mas eu recebi do alto, eu recebi do Senhor. Então, eu passo, porque de graça eu recebi, de graça eu dou. Porque é um prazer, let the river flow, deixar o rio fluir. Assim como eu recebi, ele flui, porque vem do alto. Então, essa é a nossa intenção aqui, né, Alex? Exatamente. Isso a gente pagou, não? A gente dá também, do mesmo jeito, não tem essa não. O importante é deixar o rio fluir. Deixa o rio fluir. Deus, ele nos dá mais. É por isso que a Bíblia fala que, ó, Deus, ele dá a semente àquele que semeia. Então, se você não semeia, adivinha? Colhe. Serão semente. E é interessante que Deus tem falado muito comigo, não despreze os pequenos começos. Não despreze as sementes. Não despreze os pequenos começos. Então, às vezes a gente começa, a gente vê que ele é tão pequenininho, ele é só uma semente. Mas nós estamos aqui, regando, plantando, porque ela é um pequeno começo. Mas só o Senhor sabe aonde essa mensagem vai chegar, aonde ela vai alcançar, que corações que ela vai chegar. E a semente é um exemplo de processual, né? Porque se você pegar, Deus, ele é muito processual, ao ponto de entregar uma semente para que ela venha processualmente crescendo. E é a mesma coisa somos nós, né? Nós passamos por várias fases e tudo é processual, que nem você falou, puxa, eu passei muito tempo sem conhecer, sem saber. E aí, será que é porque não era o tempo ainda? Então é muito, às vezes eu falo assim, puxa, por que eu não conhecia Jesus antes? Tal? Então, mas será que não é porque você tem que passar pelo processo? Então, tudo está debaixo de um propósito, Senhor. Então, tudo ao seu tempo. Eclesiastes 3, né? Há tempo para todas as coisas. Amém, amém. Então, é isso aí. Nós estaremos de novo aqui na próxima sexta-feira. Se você quiser participar online, já sabe que tem o link aqui abaixo, que vai cair no Instagram. E lá no Instagram tem o código 007, você tem o link para cair no Telegram. Então, para estar conosco aqui ao vivo. Ou você pode mandar uma mensagem para a gente, lá também no Instagram, e cai para dentro, porque aqui é muito melhor, porque aqui a gente está falando, tem os bastidores, né, Alex? Aqui existe a sinergia. Aqui o corpo é em ação, né? Está tendo uma ação na hora. A gente vai falando, vai aprendendo. E é isso aí, vamos orar então, para a gente já indo para o final. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor revela o teu amor, a tua graça, a tua bondade através da tua palavra, através desse amor tão grande por nós que deu o seu Filho, Jesus, porque no corpo de Cristo, na obra consumada da cruz, estava declarado todo o teu amor e todo o teu plano por nós e através de nós. Senhor, nos colocamos aqui diante de ti, pedindo que o Senhor abençoe quem participou conosco hoje, visitando cada lar, cada casa, trazendo realmente o reino para a terra, que os céus venham à terra, que o reino venha e seja estabelecido,
que as pessoas que vão ouvir essa mensagem depois também sejam alcançadas pelo Senhor, que sejam realmente tocadas e que também transmitam essa verdade a outros, que a cada um, Senhor, alcance de acordo com o teu querer, de acordo com esse tempo oportuno que o Alex falou. Em nome de Jesus, obrigada por esse amor que nos envolve, que nos abraça, nos ensina a viver cada vez mais profundos nessa verdade. É a minha oração a ti muito grata, em nome de Jesus. Amém, amém. Alex, pode finalizar. Amém, amém e amém. Então, para você que está aqui, só temos a agradecer, gratidão por cada um de vocês que participaram, você que vai assistir depois, não perca, entra no grupo, participa, vamos estar mandando lá o link do portal do Kairos, para você cair para dentro, a mesa é redonda, na verdade é um prazer enorme abrir esse espaço para que vocês venham falar também, né? Deixar Deus fluir através de você, deixar você ser usado por Deus. Então, até sexta-feira, graça e bye bye. Bye bye. Agora tem bastidores, só para você ficar Bastidores. curioso.